E olha só, os consórcios têm tido aumento na procura, pela facilidade e por não ter a composição de juros de um financiamento, por exemplo. Quem consegue juntar um dinheirinho tem optado pela modalidade de compra. Conquistar a casa própria, o carro ou a moto é o sonho de muitos brasileiros. O problema é que nem sempre as condições financeiras são as mais favoráveis para se comprar à vista. E é aí que entram as modalidades de crédito, que têm como objetivo tornar esse desejo possível. Com as taxas de juros dos financiamentos muitas vezes altas, quem entra em cena são os consórcios, que têm caído no gosto popular. O consórcio é um produto muito antigo, que ficou um pouco tempo focado muito a questão ao imóvel e ao automóvel, né? Hoje a gente tem consórcio para diversos tipos, até consórcio de uso de serviço, por exemplo, consórcio de utilização de plano dentário, consórcio para aquisição de produtos de linha branca, como citado, como videogame, eletrodomésticos e outras coisas. Nessa loja de motocicletas, o produto mais procurado é o consórcio. O produto motocicleta, a versatilidade dela, tanto na parte de economia, realmente de valorização do produto, agilidade também no trânsito. Então a moto está cada vez mais ela ganhando mercado. E principalmente a modalidade consórcio, tá? A facilidade que a gente tem perante todas as classes, tá? Então, você tem ideia, uma parcela de uma moto a partir de R$ 169 é viável para todas as classes, tá? Dona Aparecida tem 53 anos. Antes, ela ia ao trabalho de bicicleta, mas agora que fez um consórcio, pode conquistar a tão sonhada moto. Porque ele foi mais viável para mim, mais comodidade, porque eu pago todo mês. Então, facilitou mais. Foi mais facilidade para mim, o consórcio. Nesta cooperativa de crédito em Caruaru, só este ano foram comercializadas mais de 10 milhões em cartas de crédito. Os consórcios têm sido bastante procurados. E não só os de imóveis e veículos, não. Hoje em dia, o mercado de consórcio ele é bastante amplo, tá? Já não é mais, já não se tem apenas as cartas tradicionais de imóveis e veículos, certo? Hoje os consórcios eles têm, você pode fazer reforma da sua própria casa, você pode contratar uma para reforma, você pode organizar festas, né, de aniversário, formaturas, pode planejar viagem. Mesmo com planejamento e organização, é fundamental conhecer bem todas as alternativas disponíveis no mercado e ter em mente o produto que se deseja antes de fechar o negócio. A gente recebe aqui no estúdio o economista Pedro Neves. Pedro, boa noite para você. Boa noite, Remy. Boa noite a todos. Vou fazer uma pergunta bem óbvia, né? Vale a pena fazer um consórcio? Pode valer sim a pena. A gente, inclusive, trouxe umas informações para quem está em casa e fica com essa dúvida. É muito comum refletir se vale a pena. São algumas perguntas que você deve fazer se fizer sentido entrar em um consórcio. Se tem uma urgência, você tem uma urgência para comprar o bem, por exemplo, o automóvel ou um imóvel, ou a utilização disso é emergente na sua vida, avaliar também os custos, né? Não tem os juros de um financiamento, mas tem custos envolvidos, então ver quanto vai ficar no final das contas ali aquele imóvel, aquele automóvel, qualquer bem que você está comprando. Se tem dinheiro suficiente para fazer a compra à vista, porque se tiver, talvez não precise do financiamento. E ver se você tem a disciplina e o planejamento para esses compromissos financeiros, afinal, um consórcio pode envolver anos de pagamentos, de parcelas, e isso deve ser levado em conta. Agora a gente acompanhou na reportagem, né, que os entrevistados falavam muito sobre as vantagens que o consórcio oferece, né, frente, por exemplo, a um financiamento. É de fato melhor então optar por um consórcio? A gente pode fazer essa análise e é sempre importante que se compare com o financiamento e não com a compra à vista. Vamos ver aqui na tela o que a gente tem de informação que deve ser levada em consideração. São as vantagens do consórcio. Não tem juros, como a gente falou, o financiamento tem juros, é um empréstimo, você está financiando bem. No caso do consórcio não tem, mas tem taxas envolvendo, então tem um encarecimento também no produto. Você pode dar lances, ou seja, antecipar a aquisição do bem antes daquilo que estava previsto, a partir de lances que são dados no início da compra. Não tem entrada, então diferente de um financiamento ou de uma compra à vista que você tem que desembolsar um valor significativo, no caso dos consórcios não tem.
É preciso também, isso é importante e é uma vantagem do consórcio, que tem um planejamento. Você sabe ao longo do tempo quanto vai estar pagando, as parcelas, os sorteios, né, que acontecem durante o consórcio. A carta de crédito, que é o que você recebe ao final do consórcio, dá uma liberdade. Você pode escolher um automóvel específico, ou depois mudar de ideia e escolher outro, ou até mesmo um bem diferente daquilo que você tinha planejado. É uma forma de economizar. Como a gente falou no início, não tem os juros do financiamento, então comparado a essa modalidade, sai bem mais barato. E é bem menos burocrático. O processo não envolve uma avaliação de crédito, então acaba sendo mais rápido para quem quer fazer essa aquisição. Então essas vantagens acabam compensando comparado ao financiamento. Sempre também tentando trazer para a questão do que eu espero para o momento, né? Porque para quem está com pressa já talvez não seja indicado. Isso, tem que analisar a necessidade. Aquelas pessoas que, por exemplo, trabalham com automóvel, precisam dele de forma mais emergente, vai ter que recorrer a um financiamento ou outro tipo de compra e aquisição. Valeu, Pedro. Obrigado pela participação. Até mais. Até mais. Uma boa noite a todos. E olha só, os consórcios têm tido aumento na procura pela facilidade e por não ter a composição de juros de um financiamento, por exemplo. Quem consegue juntar um dinheirinho tem optado pela modalidade de compra. Conquistar a casa própria, o carro ou a moto é o sonho de muitos brasileiros. O problema é que nem sempre as condições financeiras são as mais favoráveis para se comprar à vista. E é aí que entram as modalidades de crédito, que têm como objetivo tornar esse desejo possível. Com as taxas de juros dos financiamentos muitas vezes altas, quem entra em cena são os consórcios, que têm caído no gosto popular. O consórcio é um produto muito antigo, que ficou um pouco tempo focado muito a questão ao imóvel e ao automóvel, né? Hoje a gente tem consórcio para diversos tipos, até consórcio de uso de serviço, por exemplo, consórcio de utilização de plano dentário, consórcio para aquisição de produtos de linha branca, como citado, como videogame, eletrodomésticos e outras coisas. Nessa loja de motocicletas, o produto mais procurado é o consórcio. O produto motocicleta, a versatilidade dela, tanto na parte de economia, realmente de valorização do produto, agilidade também no trânsito. Então a moto está cada vez mais ela ganhando mercado. E principalmente a modalidade consórcio, tá? A facilidade que a gente tem perante todas as classes, tá? Então, você tem ideia, uma parcela de uma moto a partir de R$ 169 é viável para todas as classes, tá? Dona Aparecida tem 53 anos. Antes, ela ia ao trabalho de bicicleta, mas agora que fez um consórcio, pode conquistar a tão sonhada moto. Porque ele foi mais viável para mim, mais comodidade, porque eu pago todo mês. Então, facilitou mais. Foi mais facilidade para mim, o consórcio. Nesta cooperativa de crédito em Caruaru, só este ano foram comercializadas mais de 10 milhões em cartas de crédito. Os consórcios têm sido bastante procurados. E não só os de imóveis e veículos, não. Hoje em dia o mercado de consórcio ele é bastante amplo, tá? Já não é mais, já não se tem apenas as cartas tradicionais de imóveis e veículos, certo? Hoje os consórcios eles têm, você pode fazer reforma da sua própria casa, você pode contratar uma para reforma, você pode organizar festas, né, de aniversário, formaturas, pode planejar viagem. Mesmo com planejamento e organização, E olha só, os consórcios têm tido aumento na procura pela facilidade e por não ter a composição de juros de um financiamento, por exemplo. Quem consegue juntar um dinheirinho tem optado pela modalidade de compra. Conquistar a casa própria, o carro ou a moto é o sonho de muitos brasileiros. O problema é que nem sempre as condições financeiras são as mais favoráveis para se comprar à vista. E é aí que entram as modalidades de crédito, que têm como objetivo tornar esse desejo possível. Com as taxas de juros dos financiamentos muitas vezes altas, quem entra em cena são os consórcios, que têm caído no gosto popular. O consórcio é um produto muito antigo, que ficou um pouco tempo focado muito a questão ao imóvel e ao automóvel, né? Hoje a gente tem consórcio para diversos
tipos, até consórcio de uso de serviço, por exemplo, consórcio de utilização de plano dentário, consórcio para aquisição de produtos de linha branca, como citado, como videogame, eletrodomésticos e outras coisas. Nessa loja de motocicletas, o produto mais procurado é o consórcio. O produto motocicleta, a versatilidade dela, tanto na parte de economia, realmente de valorização do produto, agilidade também no trânsito. Então a moto está cada vez mais ela ganhando mercado. E principalmente a modalidade consórcio, tá? A facilidade que a gente tem perante todas as classes, tá? Então, você tem ideia, uma parcela de uma moto a partir de R$ 169,00 é viável para todas as classes, tá? Dona Aparecida tem 53 anos. Antes, ela ia ao trabalho de bicicleta, mas agora que fez um consórcio, pode conquistar a tão sonhada moto. Porque ele foi mais viável para mim, mais comodidade, porque eu pago todo mês. Então, facilitou mais. Foi mais facilidade para mim, o consórcio. Nesta cooperativa de crédito em Caruaru, só este ano foram comercializadas mais de 10 milhões em cartas de crédito. Os consórcios têm sido bastante procurados. E não só os de imóveis e veículos, não. Hoje em dia, o mercado de consórcio ele é bastante amplo, tá? Já não é mais, já não se tem apenas as cartas tradicionais de imóveis e veículos, certo? Hoje os consórcios eles têm, você pode fazer reforma da sua própria casa, você pode contratar uma para reforma, você pode organizar festas, né, de aniversário, formaturas, pode planejar viagem. Mesmo com planejamento e organização, é fundamental conhecer bem todas as alternativas disponíveis no mercado e ter em mente o produto que se deseja antes de fechar o negócio. A gente recebe aqui no estúdio o economista Pedro Neves. Pedro, boa noite para você. Boa noite, Remy. Boa noite a todos. Vou fazer uma pergunta bem óbvia, né? Vale a pena fazer um consórcio? Pode valer sim a pena. A gente, inclusive, trouxe umas informações para quem está em casa e fica com essa dúvida. É muito comum refletir se vale a pena. São algumas perguntas que você deve fazer se fizer sentido entrar em um consórcio. Se tem uma urgência, você tem uma urgência para comprar o bem, por exemplo, o automóvel ou um imóvel, ou a utilização disso é emergente na sua vida, avaliar também os custos, né? Não tem os juros de um financiamento, mas tem custos envolvidos, então ver quanto vai ficar no final das contas ali aquele imóvel, aquele automóvel, qualquer bem que você está comprando. Se tem dinheiro suficiente para fazer a compra à vista, porque se tiver, talvez não precise do financiamento. E ver se você tem a disciplina e o planejamento para esses compromissos financeiros, afinal, um consórcio pode envolver anos de pagamentos, de parcelas, e isso deve ser levado em conta. Agora, a gente acompanhou na reportagem, né, que os entrevistados falavam muito sobre as vantagens que o consórcio oferece, né, frente, por exemplo, a um financiamento. É de fato melhor, então, optar por um consórcio? A gente pode fazer essa análise e é sempre importante que se compare com o financiamento e não com a compra à vista. Vamos ver aqui na tela o que a gente tem de informação que deve ser levada em consideração. São as vantagens do consórcio. Não tem juros, como a gente falou, o financiamento tem juros, é um empréstimo, você está financiando bem. No caso do consórcio não tem, mas tem taxas envolvendo, então tem um encarecimento também no produto. Você pode dar lances, ou seja, antecipar a aquisição do bem antes daquilo que estava previsto, a partir de lances que são dados no início da compra. Não tem entrada, então diferente de um financiamento ou de uma compra à vista que você tem que desembolsar um valor significativo, no caso dos consórcios não tem. É preciso também, isso é importante e é uma vantagem do consórcio, que tem um planejamento. Você sabe ao longo do tempo quanto vai estar pagando, as parcelas, os sorteios, né, que acontecem durante o consórcio. A carta de crédito, que é o que você recebe ao final do consórcio, dá uma liberdade. Você pode escolher um automóvel específico, ou depois mudar de ideia e escolher outro, ou até mesmo um bem diferente daquilo que você tinha planejado. É uma forma de economizar. Como a gente falou no início, não tem os juros do financiamento, então comparado a essa modalidade, sai bem mais barato. E é bem menos burocrático. O processo não envolve uma avaliação de crédito, então acaba sendo mais rápido para quem quer fazer essa aquisição. Então essas vantagens acabam compensando comparado ao financiamento. Sempre também tentando trazer para a questão do que eu espero para o momento, né? Porque para quem está com pressa já talvez não seja indicado. Isso, tem que analisar a necessidade. Aquelas pessoas que, por exemplo, trabalham com automóvel, precisam dele de forma mais emergente,
vai ter que recorrer a um financiamento ou outro tipo de compra e aquisição. Valeu, Pedro. Obrigado pela participação. Até mais. Até mais. Uma boa noite a todos.